Olá, meus amigos, nós somos do Ministério Jesus Não Mente, temos mais uma palavra de Deus para a sua vida. Se eu fosse um religioso vagabundo mentiroso, eu ia começar essa pregação assim, ó. Já na alva luz do dia raiar, lá estava a cena que me impressionou, glória a Deus, um anjo preso a Jacó, que por sua bênção lutou. Meu amigo, peraí. Jesus não disse ide e cantai música gospel. Jesus disse ide e pregai o evangelho. E agora eu quero provar para vocês que todo dizimista é uma prostituta. Nossa, irmão, palavra forte. Os filhos do diabo eles já estão tremendo. Hoje nós enviamos um estudo mostrando 32 pecados que devem ser combatidos, e olha que tem mais. Mas nós vamos fazer um grupo de estudos bíblicos onde nós pregaremos contra esses 32 pecados. Então a cada dia a gente vai pregar sobre um. O que eu vou pregar hoje é apenas para que as pessoas entendam por que o dízimo é pecado. Em primeiro lugar, dízimo não é dinheiro. A palavra dízimo significa 10ª parte. O que acontece é que o Brasil é um país de pessoas burras. Nós sabemos disso. Não adianta você querer, não fale assim do meu Brasil. Meu amigo, Brasil é um país de gente burra, miserável, hipócrita e bandida. Não interessa se o cara é rico, não interessa se o cara é pobre. 99% da população é uma população corrupta. Nós sabemos disso. E o dízimo é uma forma de prostituição. Porque a palavra dízimo significa 10ª parte. 10ª parte. Estou falando de dicionário português. Veja bem, eu não estou falando de Bíblia ainda. Estou falando sobre o básico, dicionário português. Se você abrir o seu dicionário português e estudar o que significa dízimo, você vai ver que isso é 10ª parte. Então veja bem, a partir daí nós já entendemos que dízimo não é dinheiro. Segundo lugar, Deuteronômio capítulo 14 nos ensina: dízimo é alimento e destinado aos levitas. Mas eu não sei o que é levita. Mas é dizimista. Então você não conhece a Bíblia, você nem sabe o que você está fazendo. Então veja bem, vai anotando aí as condenações contra você. Você não conhece a Bíblia e está achando que aquela palavra lá de Malaquias 3:10 é uma palavra que nós temos que dar dinheiro. Veja bem, Satanás também pregou o evangelho para Jesus, está em Lucas 4, Mateus 4. Ele disse para Jesus: pula porque está escrito que aos teus anjos dará ordem ao teu respeito. E Jesus disse para ele: não, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então veja bem que o Senhor Jesus, ele reconhece que o diabo prega a Bíblia, porém ele também sabe que essa não é a vontade de Deus, e que a vontade de Deus, ela não é revelada ao diabo, e sim aquele que se arrependeu dos seus pecados e está disposto a obedecer a Deus. Gálatas 1 nos ensina que há 2 evangelhos sendo anunciados: o evangelho anátema e o evangelho da salvação. Então se você quer crer que dízimo é dinheiro, se você quer crer que Deus está feliz com a sua vida de pecados, eu dou 10% do meu salário, já estou fazendo minha parte com Deus, você é um bandido, você é uma bandida, você vai morrer, eu te garanto isso em nome de Jesus. Desgraças, tumores, malignidades, assassinatos, dor, loucura, tudo isso você está traindo para a tua vida. Se você é um pastor que cobra dízimo, pior ainda, eu te amaldiçoo em nome de Jesus, porque você é um filho do diabo. Eu não vejo a hora de você ser cortado e ceifado e lançado ao fogo do inferno, porque você tem desviado milhares de pessoas do conhecimento da verdade. Você é um filho do diabo. E homem de Deus não nasceu para ficar orando, ore pelo pastor. Não, meu amigo, eu não vou orar por ele, não. Ele é um bandido, é um falso profeta. A palavra de Deus ensina que a condenação dele será terrível. O próprio Jesus falou isso. Então vocês ficam querendo orar por todo mundo? Segunda Crônicas lá ensina que nós não podemos orar por aqueles que não amam a Deus. O próprio Jesus, quando fez a sua oração, ele falou: Pai, eu rogo pelos que são teus. Há muito bode do diabo por aí e que precisa ser aniquilado e lançado ao fogo do inferno para que as suas obras sejam desfeitas. E é por isso que eu rogo todos os dias. Continuando. Então veja que homem de Deus é coisa séria.
Pense você, homem de Deus, ai, crente é uma coisa que ora por todo mundo. Crente, ore por ele, ore por ele, ore por ele, ore por ele. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia não ensina isso. Nós devemos orar pelos nossos inimigos. Sim, orar pelos nossos inimigos, aqueles que nos perseguem. Agora, bandidos que deturpam a palavra do Senhor para interesse próprio, ele é pior do que aquele que rouba a mão armada por aí. Porque ele usa o santo evangelho de Deus para enganar as pessoas. Ele é tão bandido, mas tão bandido, que ele usa a palavra de Deus para benefício próprio. Gente, isso é muito sério. Você que é um pastorzinho, uma pastorzinha, pastorazinha, um diácono, um presbítero do diabo, preste atenção, meu amigo. A coisa vai afunilar para você. Já já você vai entender o que eu tô falando. A tua vida vai ser uma desgraça. Vai acontecer desgraça na tua vida e você vai se lembrar das minhas palavras, porque eu sou profeta de Deus. Eu sou homem de Deus pregando a verdade. Você não. Você é um bode do diabo que está enganando as pessoas e sendo enganado. Já leu 2 Timóteo capítulo 3, versículo 13? Leia lá. Você está enganando e sendo enganado pelo diabo. Tá achando que é malandro, mas você vai pagar caro nas mãos do capeta. Está escrito isso. Veja bem que a Bíblia ensina claramente o que vai acontecer com você. Tá chegando o momento de você pagar e vai ser eterno. Vai ser eterno. Então, continuando. Dízimo não é dinheiro, dízimo era alimento destinado aos levitas, e Gálatas capítulo 3, versículo 10 ao 12 nos ensina que quem vive debaixo da lei está debaixo de maldição. O justo vive pela fé. A fé é você andar como Jesus andou. A lei manda você dar 10% de alimento para os levitas para que você ajude o povo. A nova aliança é diferente. As pessoas não sabem nem o que é nova aliança. A nova aliança foi selada com a morte de Jesus Cristo, aonde ele morreu, o seu espírito, ele ressuscitou o terceiro dia, como ensina Lucas 24, e o seu espírito subiu e assentou-se à direita de Deus. E a partir daquele momento, como ensina Hebreus 4, a partir do versículo 16, todo aquele que o invocar e se arrepender dos seus pecados será salvo. Veja bem, olha o que está escrito em 1 João capítulo 2, versículo 6. Eu vou provar para você que o dizimista é uma prostituta. Assim está escrito na palavra de Deus. 1 João capítulo 2, versículo 6. Quem declara que permanece nele, também deve andar como ele andou. Aquele que diz estar nele, também deve andar como ele andou. Então veja bem que você tem a missão. Se você declara que você é homem de Deus, você tem a missão de andar como Jesus andou. Ser perseguido, ser pregador do evangelho, ser santo, ter comunhão com Deus, lutar contra o pecado. A palavra ensina no livro de João que quando o Espírito de Cristo viesse, ele condenaria o mundo. Ele mandaria o homem, o Espírito Santo, para condenar os pecados do mundo. Está escrito. Jesus não veio para te dar dinheiro, para te dar bênção. Que Deus vai me dar vitória. Que vitória é essa? Eu sou homem de Deus, eu fico observando as pessoas. Deus vai me dar a minha vitória. Qual é a vitória que você quer? Ser liberto do pecado? Não, é dinheiro, emprego, mulher, casamento, tudo coisa carnal. As pessoas, meu amigo, olha, o inferno vai estar lotado, vocês não fazem ideia. O inferno é maior que o céu, tenho certeza. Porque a quantidade de gente que vai para o inferno não cabe no gibi. Jesus disse que a porta da salvação é estreita e que poucos encontrarão a porta da salvação. Mateus 7, 13, 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta. Espaçoso é o caminho que conduz à perdição e muitos são os que entram por ela. Mas estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz à vida eterna e poucos são os que encontram. Então aquele que declara que permanece nele deve andar como ele andou. 1 João capítulo 2, versículo 6. Você tem andado como Jesus andou? Você já leu Isaías 53? Você é odiado ou você é amado? Você prega a verdade ou prega a mentira? Ou você nem prega? Aquele que não prega ainda é melhor do que aquele que prega a mentira. Porque esses falsos profetas, eles pagaram muito caro. Então veja bem, você que trata Deus como uma prostituta, o Deus, presta atenção, tem um homem na minha vida que todo dia ele diz que vai me levar para o prostíbulo. Eu vou te levar para conhecer as prostitutas. O cara quer me pagar sair com prostituta. Ele diz que vai me converter dos meus maus caminhos. Por quê? Porque eu sou homem de Deus.
Então veja bem que nós travamos uma batalha diária, onde o diabo está sempre estimulando você a pecar. E eu falei para ele, olha, você parece um religioso, sabia? Apesar de você não ter religião, o religioso trata Deus exatamente como você trata suas prostitutas. Ele é mesmo? Como? Chega lá, não tem um pingo de amor, dá dinheiro e faz sexo. O religioso é muito parecido. Vai para a igreja sem um pingo de amor, não obedece Deus em nada, não lê a Bíblia, não pratica a palavra, não prega evangelho, não faz nada. Vive no pecado igualzinho qualquer ímpio. O dia inteiro à toa, na vagabundagem, cantando música gospel, rindo de coisa idiota, falando palavrão, vendo novela, vendo filme. Esses dias eu falei aqui no meu trabalho, eu não vejo filme. Todo mundo me olhou com uma cara estranha, como quem diz, eu, hein? Cara estranho, filme é uma coisa tão boa. Enquanto ele tá vendo o filme, eu tô lendo a Bíblia. Enquanto vocês estão vendo o filme aí, eu tô pregando a palavra. Enquanto vocês estão vendo o filme aí, eu tô estudando. Eu tô querendo evoluir na minha vida. E você? Preste atenção. Tem que ser diferente. Homem de Deus tem que ter compromisso com Deus. E aí eu falei isso. As pessoas querem ter uma relação com Deus, mas não querem ter amor a Deus. Ah, eu vou para a igreja. Toma aqui 10% do meu salário. Peraí, você obedece a Deus? Não. Você lê a Bíblia? Quase nunca. Quando lê um salminho. Ah, eu vou ler um salminho aqui. Não consegue nem ler a Bíblia. Por quê? Porque sente sono. Filho do diabo, cheio de demônios. Você acha que quem coloca sono em você? É o demônio, amigo. São esses demônios. Por isso que você tá no pecado. Gente que é dizimista tá fumando cigarro, bebendo cachaça, fofocando, mentindo, no homossexualismo. Gente pilantra, sem vergonha, vagabunda, no adultério, na masturbação, na imoralidade sexual, fala safadeza o dia inteiro, vive uma vida inútil, uma vida vagabunda, sem fazer nada na vida, e tá lá na igreja, dando 10% do salário. Então é uma relação de prostituta. Trata Deus como uma prostituta. Deus, você me abençoa? Toma aqui 10% do meu salário. Não tem um pingo de amor, só tem dinheiro. E aí, meu amigo, essa é a sua grande condenação. Por isso Jesus disse que vocês são 2 vezes mais merecedores do inferno. A palavra de Deus ensina que a condenação virá primeiro sobre a casa de Israel, casa de Deus. Aqueles que dizem que amam a Deus serão os primeiros a serem julgados. Deus vai pegar você. Quando você vê aquele grande trono branco, Deus vai falar, por que você não obedeceu a minha palavra? Ah, Deus, eu dei dinheiro. Mas eu não pedi dinheiro. Está escrito em 1 João capítulo 2, versículo 6, que aquele que diz me amar, aquele que declara que permanece em mim, deve andar como eu andei. Você não sabia disso? Ah, não, Senhor. O meu pastor disse para mim que eu tinha que dar dinheiro. E Deus vai dizer para você, peraí, mas o seu pastor é a verdade ou a minha palavra é a verdade? Ah, Senhor, mas eu acreditei no meu pastor. Não, a palavra que eu enviei para você, por meio dos meus profetas, ensinou a você que haveriam falsos pastores, obreiros fraudulentos que se disfarçam de ministros da justiça, mas são servos do diabo destinados a pegar pessoas e lançá-las ao inferno, porque está escrito que cego guiando cego, ambos cairão no buraco. Você não sabia disso? Ah, não, Senhor. Eu não sabia disso, me perdoa, Senhor. Não, você ouviu a pregação do meu servo, dizendo pra você que se você continuasse agindo como uma prostituta, que você ia pro inferno. Eu nunca pedi dinheiro pra ninguém. Isaías 58 ensina isso. Por que você quis dar dinheiro e não quis me obedecer? Ah, Senhor, porque... Não sei, Senhor, eu acreditei no meu pastor. E Deus falará, está escrito em Oséias capítulo 4, versículo 6. O meu povo perece por falta de conhecimento sobre as escrituras sagradas. Por isso eu enviei o meu profeta para mostrar pra você o que você deve fazer. Por que você não ouviu o meu profeta? Ah, Senhor, porque eu acreditei no meu pastor, Senhor. Então Deus vai ver que você quis acreditar no pastor. Jeremias 17, versículo 5 ensina que maldito é o homem que confia no homem e aparta de Deus o seu coração. Deus te chama de maldito. Abra a tua Bíblia e confira. Jeremias capítulo 17, versículo 5. Você é um maldito diante dos olhos do Senhor. Gálatas 3, 10, 12. Capítulo 3, versículo 10 ao 12. Ensina que você está debaixo de maldição. Aquele que quer obedecer à lei e não quer viver pela fé, obedecendo o que Deus mandou. Aquele que não quer obedecer o evangelho, aquele que não quer santidade, aquele que não quer compromisso com Deus, aquele que não quer estudar a Bíblia, aquele que não quer fazer visita nos hospitais para pregar o evangelho, para lutar contra esse sistema religioso mentiroso, aquele que não se levantar contra o príncipe desse mundo, que é o diabo, aquele que não ousar
destronar o diabo do seu trono. Aquele que não ousar ser um pregador do evangelho para honrar e glorificar o nome de Deus nessa terra, será aniquilado e lançado ao fogo do inferno. Entendemos isso? Entendemos ou não entendemos? Se não entendemos, tudo bem. Quem é de Deus ouve o que é de Deus. Quem não é, não ouve. Está em João 8,47. Talvez você não seja uma pessoa de Deus. E eu te respeito. Porém, você vai arder no inferno por toda a eternidade. O inferno é algo terrível, é algo tenebroso. Esses dias nós fizemos uma pregação sobre o inferno que um monte de gente me mandou mensagem chorando. Irmão, eu não quero ir para esse lugar não. O que eu faço? Meu amigo, o que você faz? Toma vergonha nessa cara. Quando você ficou de safadeza na internet buscando sexo, você me ligou para perguntar o que eu faço? Não. Como um animal, você foi guiado pelos seus instintos. E ficou de safadeza até altas horas da madrugada. Então, na hora de fazer sexo, você sabe fazer. Agora, na hora de estudar a palavra, você quer me perguntar: irmão, o que eu faço, irmão? Larga de ser vagabundo. Vai ler a Bíblia. Vai comprar uma Bíblia. Vai estudar a palavra de Deus. A verdade é que você é um inútil. Você é uma pessoa inútil. Eu tenho bloqueado gente aqui todo dia. Por quê? Porque a gente prega o evangelho e a pessoa fica dizendo amém e nem ouve. Eu sei que a gente é vagabunda do diabo. Essas pessoas que não têm compromisso com Deus, não adianta você querer evangelizar, meu amigo. Vocês que estão pregando o evangelho por aí, prestem bem atenção. O evangelho de Deus, ele não pode ser forçado. Você tem que pregar. Se a pessoa aceita ou não, isso é um problema entre ela e Deus. A tua missão você tem que fazer. Você não pode querer que a pessoa... essa pessoa tem que se converter. Se ela não se converteu, a culpa é minha. Não. João 8,47 ensina. Pregue a palavra, quem for de Deus vai ouvir. Por isso que tem gente que você manda a palavra, a pessoa é liberta. E tem gente que te xinga, briga. Por quê? Porque o evangelho verdadeiro, ele tem dois efeitos. Ou ele cura e liberta a pessoa dos pecados, ou ele vai causar o ódio. Não tem como você ouvir uma mensagem minha e dizer amém, glória a Deus, aleluia. Se todo mundo disser amém pra mim, eu tô errado. Alguém precisa te xingar. Alguém precisa te odiar. Alguém precisa te caluniar, te chamar de bruxo, de seita, de maluco. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 23 ensina que a pregação do evangelho é loucura aos olhos daqueles que perecem. Nós pregamos o Cristo crucificado e ele é loucura. Por isso muita gente nos chama de louco. Porém a palavra de Deus ensina: aquele que o chama de louco corre o risco de ir para o inferno. Porque nós estamos pregando o verdadeiro evangelho, a essência da palavra. Então você que quer dar dinheiro para Deus, meu amigo, você vai para o inferno. Você vai para o inferno. Esse é o primeiro dos 32 estudos em áudio que nós vamos fazer sobre cada um dos pecados. Você não pode achar que ser dizimista é algo de Deus, meu amigo. Mas eu confio no pastor, eu confio na Bíblia, eu confio no que está escrito no pastor, porque o pastor citou Malaquias 3. Errado. O diabo pregou o evangelho para Jesus. Se você não sabe disso, é porque você não tem o costume de viver pela fé. Você não lê a Bíblia. E aí, meu amigo, não haverá desculpa para você. Maldito é o homem que confia no homem e aparta de Deus o seu coração. Ai, Deus, mas eu acreditei no pastor. Deus falou. Inúmeros são os falsos profetas. Leia 2 Pedro capítulo 2. Esse é o exercício que eu quero deixar para você agora. Se você acha que Deus vai te perdoar porque você não conhece a Bíblia, não, eu acreditei no meu pastor. Eu acreditei na religião, eu acreditei em não sei quem, eu acreditei em não sei o que lá. E Deus só vai perguntar pra você uma coisa: você teve uma vida inteira pra estudar a minha palavra, por que você não estudou? Senhor, eu não tive tempo. Peraí, mas você fez aqui, você ficou fazendo safadeza na internet, ficou aqui, horas e horas e horas nas redes sociais todos os dias. Por que você não ficou horas e horas lendo a minha palavra? Senhor, não sei, Senhor. Não sabe? Você é um filho do diabo. Para o fogo do inferno, junto com Satanás e seus anjos. E aí você vai dizer: mas Senhor, eu profetizei em teu nome. Senhor, eu expulsei demônios em teu nome, Senhor, não faça isso. E Deus falará, está escrito em Mateus 7. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas somente aquele que pôs em prática a vontade do meu Pai. Leia Tito capítulo 1, versículo 16. Meu amigo, você está brincando com o inferno. O diabo está enganando você muito fácil. O diabo está enganando você, está te levando para o inferno. Você está cheio de pecado na tua vida e está achando que você é uma bênção.
Leia Gálatas capítulo 5, versículo 19 ao 21. Leia 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 e 10. Você está praticando tudo aquilo ali que Deus mandou não praticar. E você vai para o inferno, porque Deus disse que você vai para o inferno. Deus disse que você vai para o inferno. Leia a Bíblia. A Bíblia te condena. Não sou eu que estou te condenando. João 12,48 ensina: as palavras que tenho pregado contra ti, elas te condenarão. A Bíblia te condena. Deus, quando você começar a ler a Bíblia, você vai ver que Deus te odeia. Todo mundo diz: Deus te ama. Ah não, Jesus te ama como você é. Engano. Jesus morreu, uma morte violenta e de cruz. Leia Isaías 53, o que aconteceu com Jesus. Leia como Jesus era odiado. Leia como Jesus era perseguido. Ele era um objeto de vergonha. As pessoas olhavam para ele e ficavam rindo da cara dele, porque ele era um objeto de vergonha. Leia a Bíblia e você vai começar a ver que você está vivendo uma vida completamente errada diante de Deus. E você está acreditando: ah não, Deus me ama como eu sou. O diabo vai falar isso para você. O diabo vai colocar na tua cabeça assim: ih, esse pregador aí, ele é mentiroso. Esse pregador aí é muito duro. E esse pregador aí é mentiroso. Não, tá tudo errado que ele está falando. Abra a tua Bíblia, comece a ler a Bíblia. Faz um desafio comigo. Veja que o diabo está sussurrando na tua cabeça palavras como essa. O diabo é sujo. Uma vez eu fui pregar numa igrejinha. Comecei a pregar duro, todo mundo de cara feia. E eu falei isso pelo Espírito Santo. O diabo está no ouvido de vocês agora dizendo que o que eu estou pregando aqui não presta. Que esse é um evangelho muito duro. O diabo fala isso. Porém, essa é a verdade. Jesus disse em João 8,32 o quê? E conhecereis a verdade vos libertará. Pastorzinho de igreja, pastorzinha, esses vagabundos de terno e gravata, que só querem ser vistos lá na frente, eles não estão nem aí para tua alma. Eles querem teu dinheiro, querem sua atenção. Eles querem ser famosos. Eu não quero ser famoso. Eu quero tornar famoso o nome do meu Pai, do meu Senhor. Eu não quero ser rico. Eu quero ter o que comer. Está escrito que o justo não passa fome. Eu tenho que ser feliz pelo que eu tenho. Eu não quero atenção, não quero amizade, eu não quero nada teu. Não quero teu dinheiro, só quero que você comece a abandonar o pecado agora. Todos eles. Esse é o primeiro estudo dos 32 estudos que nós vamos fazer em áudio, para mostrar para você por que cada pecado que nós colocamos ali é pecado. Então veja, você vai para a igreja, dá 10% do seu salário, mas você não obedece a Deus. E a palavra de Deus ensina o quê? Quem declara que permanece nele também deve andar como ele andou. Você anda como Jesus? Não. Você vive no pecado. Vive na mentira, na masturbação. Vive com ódio, com inveja, ganância, pensamentos homossexuais, masturbação. Come igual um porco, glutonaria é pecado. Bebedeira, orgia, mentira, fofoca, falcatruas, língua mentirosa, ódio, ganância, tudo isso. Leia Gálatas capítulo 5, versículo 19 a 21. Leia 1 Coríntios capítulo 6, versículos 9 e 10. Está escrito. Mas você não sabe por quê? Porque você acredita no pastor. Só que diante do trono de Deus, como ensina 2 Coríntios capítulo 10 e Romanos capítulo 14, a partir do versículo 11, você vai prestar contas pelo que você fez. Você é o responsável pela tua fé. Você é o responsável pelas tuas ações. As pessoas estão delegando a fé a terceiros. Estão acreditando que o pastor é um homem de Deus. Estão acreditando que a pastora é uma mulher de Deus. São pessoas malditas que confiam no homem e apartam de Deus o seu coração. Jeremias capítulo 17, versículo 5. Sabe quando você vai ouvir uma pregação igual a essa dentro da sua igreja? Nunca. Nunca. Igreja não prega contra o inferno. Igreja não prega contra o pecado. Igreja não prega o apocalipse. Se o seu pastor prega sobre isso, tudo bem. Seu pastor realmente é um homem de Deus. É um raro homem de Deus. Agora essas igrejas vão pregar para você doutrinas, palavras bonitas, vão contar histórias. Eu poderia pregar aqui para vocês qualquer história da Bíblia, mas sem trazer significado para a tua vida, sem trazer o significado da mudança. Sem fazer você enxergar o que você precisa mudar. As pessoas vão para a igreja para dizer amém, para palavras mortas. É Bíblia? É, mas lembre-se que o diabo também prega a Bíblia. O que Cristo mandou que fôssemos pregar o Cristo crucificado. É o evangelho de loucura. Mas a loucura de Deus é sábia aos olhos dos homens. Lembre-se disso. Deus fez as coisas loucas para confundir as sábias. Ou você abandona o pecado e lê a Bíblia, ou a desgraça vai acontecer na tua vida. Está avisado. Nós somos do Ministério Jesus Não Mente. Esse foi o primeiro dos 32 estudos que nós vamos fazer para denunciar por que esse pecado é pecado. Então veja,
Não adianta você dar dinheiro para Deus se você não quer andar como ele andou. Tudo explicado. Não adianta ficar me fazendo pergunta. Quem fizer pergunta eu vou ficar bloqueando. Por quê? Porque eu já cito o versículo. A pessoa tem que abrir a Bíblia e anotar o que eu estou dizendo. Não adianta chegar aqui, irmão, eu não entendi, pode explicar? Eu bloqueio na hora. Irmão, mas você é muito duro. Você tem responsabilidades. Eu estou pregando. A tua responsabilidade é ouvir a pregação e anotar os versículos. Isso se você quiser fazer a vontade de Deus. Se você é um vagabundo preguiçoso, você não é do reino de Deus. Então, a gente bloqueia na hora. Não adianta você achar que eu vou ficar aqui passando a mão na cabeça de bode do diabo. Eu estou aqui pregando para homem e mulher de Deus, não para bode do diabo. Então isso é importante ficar claro. Meus irmãos, nós somos do Ministério Jesus Não Mente. Nosso telefone para que você receba pregações diariamente é 021 981 719616. 021 981 719616. Peço que você passe a mensagem para o máximo de pessoas que você puder. Acesse a nossa rádio, www.jesusnãomente.net. Essa rádio tem abençoado milhares de pessoas todos os dias. São mais de 55 mil pessoas ouvindo a rádio. Meu amigo, é muita gente. Todos os dias, 55 mil pessoas. Tem noção? A rádio tem 5, 6 meses, 4 meses. Muito recente, muita gente sendo abençoada, inscrevendo lá testemunhos de libertação. Peço que você inscreva os seus testemunhos, porque os seus testemunhos eles fortalecem as pessoas que querem servir a Deus e são milhares. Bom, ontem eu recebi uma mensagem do Canadá, falei com uma mulher dos Estados Unidos, falei com uma pessoa do Equador, falei com uma mulher da Argentina, falei com uma mulher do Japão e falei com um rapaz da... Como é que é o nome daquele país? Moçambique. Fala português. Gente, incrível a pregação do Evangelho alcançando o mundo inteiro. Isso é incrível. E eu agradeço a Deus pelo Evangelho chegar aos 4 cantos da terra. No Brasil, então, o Brasil inteiro ouve. Peço que você se inscreva no nosso canal no YouTube, Jesus Não Mente, o Evangelho da Porta Estreita. São mais de 1.100 pregações para abençoar a tua vida. Eu peço que você passe esse áudio para o máximo de pessoas que você puder. Por quê? Porque esse áudio é uma bênção. É a palavra de Deus escrita, mostrando para você o que você tem que fazer e o que você não tem que fazer. Então anote cada versículo que foi pregado e mude. Essa é a vontade de Deus na sua vida. Peço que Deus te abençoe em nome de Jesus. Fique na paz.